ovo, coelho da Páscoa, chocolate. Gente, de onde que vem isso? Fica que eu vou te contar todos os detalhes e vou te contar também as diferenças da comemoração da Páscoa na Venezuela e aqui no Brasil, porque esse negócio de ovo de chocolate, coelho da Páscoa, é novidade para mim. Olá, meus queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal com a Yessenes. Amigos, nos dias de hoje estaremos falando da Páscoa, de onde que vem esse negócio dos ovos de chocolate, coelho da Páscoa. Gente, que novidade essa pra mim, né? Mas se você chegou de paraquedas, seja muito bem-vindo. Sou uma venezuelana apaixonada pelo Brasil. Aqui no canal tem vídeos interessantes para todos vocês. Minha experiência no Brasil, videoblogs, viagem, entretenimento, você vai curtir muito, eu tenho certeza. Se você não for inscrito, vai lá se inscrever logo para que não perca nenhum dos vídeos que eu estou postando aqui no canal. Deixa like e compartilhe muito. E deixe muitos comentários aí também, tá show? Vamos lá, pessoal. Para começar, o que é a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Cristo, também conhecido como Domingo de Ressurreição ou Domingo de Páscoa. Começa com a Semana Santa, onde a gente relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O final, que é a ressurreição, é que a gente comemora como Páscoa. Inclusive, os judeus, eles comemoram a Páscoa como a libertação do povo de Israel, do Egito. E eles comemoram, a libertação do povo de Israel. Inclusive, eles pegavam ovos de galinha, pintavam esses ovos e trocavam entre as famílias, e isso simbolizava vida, simbolizava a entrada de uma nova estação. Eu acho isso bastante interessante, e é mais ou menos por aí onde vem o negócio dos ovos da Páscoa. Mas peraí, que ainda a gente não vai chegar aí nesse ponto não. Vou falar um pouquinho a respeito de como é comemorada a Páscoa lá na Venezuela. E eu acho bem interessante, né, a diferença que existe. Lá na Venezuela nós comemoramos a Semana Santa completa, como vocês também comemoram aqui, só com um jeito diferente. Nós geralmente na quinta e na sexta-feira santa, antigamente, é verdade, não se acostumava a comer carne nesse dia, porque as pessoas falavam que a gente estava comendo a carne de Cristo. Ou a gente não tomava banho na praia nem no rio, porque se tinha crenças de que a pessoa virava sereia ou virava peixe. Enfim, são tradições antigas que hoje em dia não são praticadas. Hoje nós temos um prato, inclusive, bem venezuelano, que é um bacalhau com arroz, uma saladinha, um feijãozinho. E a gente comemora, relembra, a verdade, esse dia com esse prato, porque a gente está comendo bacalhau, peixe, mas isso não significa que a gente não pode comer carne nesse dia. Hoje em dia as pessoas fazem até churrasco nessas datas, já as coisas vêm mudando, mas esse prato em específico já ficou bem costume lá na Venezuela de fazer nessa Semana Santa. Assim como vocês têm o costume do ovo da Páscoa na Semana Santa, a gente tem o costume de fazer esse prato em Semana Santa. Mas isso do ovo da Páscoa para mim é muita novidade. Eu não consegui entender o significado de por que os ovos, de por que o coelho da Páscoa, o que tem a ver uma coisa com a outra. Aí foi onde eu comecei a pesquisar um pouco a respeito dos ovos e do coelho. Os cristãos no século 17, 18, começaram a utilizar este costume dos judeus de ovos pintados de galinha. Mas naquela época, né, como hoje em dia também, na quaresma, muitas pessoas não comiam carne. E muitas pessoas também não queriam comer nem o derivado. E aí, para resolver este problema, começaram a fazer ovos apenas de cacau e água. Então, por isso que hoje em dia tem esse ovo da Páscoa de chocolate. Foi por causa disso. No século
XIX, os ingleses eles começaram a industrializar ovos de chocolate. E aí passou para muitos países por causa da globalização. Por isso que muitos países hoje em dia adotam esse costume do ovo da Páscoa de chocolate. Mas o que significa o ovo e o que significa o coelho? Então, o ovo, ele simboliza vida, né? Tem historiadores que falam, por exemplo, que os judeus, né, faziam isso, essa questão dos ovos, por causa do ovo, ele representa a vida, como, por exemplo, para o mamífero existe o óvulo, então já para animais, por exemplo, aves, né, tem os ovos, representa a fertilidade, vida, como também na primavera, que é o renascer das coisas, né, é a estação que dá vida às coisas, então por isso que eles utilizavam isso. E aí ganha um simbolismo também para o cristianismo, né, que é a vida novamente, já que tem a ressurreição e tudo mais. Isso é uma história do povo judeu. Tem outras histórias também, como por exemplo, do povo alemão. Tem uma cultura nórdica, onde fala que, na realidade, o coelho, aí entra o coelho. O coelho, ele representa fertilidade. E aí se mistura uma cultura germânica, né? Que o coelho ele poderia ter uma ligação a uma deusa chamada Ostera da fertilidade, já que no início da primavera os coelhos eram os primeiros animais que saíam da toca. E como falado anteriormente, a primavera ela representa renascer das coisas, né? Renascimento, a vida. Então, como o coelho era o primeiro a sair, sim, é tipo um renascer. Sim. E interessante. O que acontece? Aí vocês podem estar pensando também, nossa, mas calma aí, uma deusa austera, cristianismo, é porque a cultura cristã ela foi levada ao povo nórdico depois de um certo tempo e começaram a adotar, né, a cultura cristã. Mas muitas coisas são adaptadas. Então, o que eles fizeram? Eles mantiveram o coelho, os ovos também, porque também tinha essa cultura de pintar os ovos. Então, mantiveram essa cultura, começaram a mudar o sentido das coisas e começaram a utilizar como se fosse o renascimento de Cristo. E também tem outras histórias, como por exemplo a do Grande Coelho, que conta uma história de uma mulher muito pobre da Europa que queria dar um presente, né, para os seus filhos, e aí ela pintou ovos e colocou em ninhos e tal. E quando as crianças foram procurar esses ovos, apareceu um coelho gigante e espalhou esses ovos, né, e que estavam no ninho. As crianças começaram a achar que foi o coelho que presenteou, que deu esses ovos. E por isso também vem a história do coelho. Então são várias histórias diferentes. Mas esse coelho era de verdade? Sim, acredito que sim. Eu acredito que seja. Você falando um coelho gigante, aí eu fico imaginando, será que uma pessoa se colocou uma roupa de coelho e espalhou os ovos? Pode ser também. Ou pode ser um coelho que tinha um tamanho maior do que os outros, né? Pode ser. E aí ele saiu, enfim, e as crianças acharam que foi o coelho que presenteou elas. Mas existem várias lendas, várias histórias, cada lugar tem uma coisa diferente. Então, ao certo, eu acredito que talvez nós não sabemos de onde vem. Eu acho que cada um pegou um pouquinho de costumes de cada um, sim, entendeu? E foi juntando e deu isso tudo. Até porque eu escutei a história dos franceses, que eles pintavam os ovinhos e distribuíam para as crianças pegarem no dia da Páscoa. Eu acho isso bastante interessante, né? Porque vendo, escutando, tem cada um uma lenda, e eu acho que todas juntas chegam nessa conclusão que hoje em dia nós estamos vivendo aqui no Brasil, por exemplo, de como é comemorada a Páscoa,
com isso dos ovos da Páscoa, o coelho da Páscoa, coisa que na Venezuela a gente não vê nenhum canto o ovo da Páscoa. E como eu falei para vocês, isso para mim é novidade totalmente, porque eu nunca vi isso. Inclusive, vocês não vão acreditar, mas eu nunca experimentei um ovo da Páscoa. Eu, quando eu falei isso para meu esposo, para assim, tá de sacanagem comigo, sério que você não experimentou? É tão gostoso? Eu falei, não, eu nunca experimentei um ovo da Páscoa. E aqui no Brasil a gente vê aqueles ovos de colher, que eu acho assim, muito bons, dá para ver que se vê muito gostoso, sabe? Eu nunca cheguei a experimentar, mas pelo que eu vejo, dá pra ver que é muito gostoso. Eu nunca experimentei até os dias de hoje. Vai chegar um momento que eu vou experimentar. Mas assim, pessoal, é bem diferente mesmo a Páscoa na Venezuela, porque a gente simplesmente relembra a paixão, morte e ressurreição de Cristo durante essa semana toda. A gente costuma fazer essa comida que eu falei para vocês, e costuma ir para rio, praia e na rua. Esqueci de falar, e na rua geralmente você vê dramatizações do que aconteceu lá naquela época, quando Jesus foi maltratado, crucificado, a morte dele, todas essas coisas, as pessoas fazem dramatização na rua, e a gente consegue ver até a morte de Judas, que queimam a Judas, o dia domingo é queimado Judas, que ele traiu Jesus Cristo, e Judas deixa um testamento onde vai deixando coisas para as pessoas, né? É isso que a gente faz na Venezuela, e eu acho bem diferente aqui, que eu vejo mais que tudo que o pessoal fala do ovo da Páscoa, mas eu não escuto muito a respeito da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu escuto mais que tudo a respeito do ovo da Páscoa, o coelho da Páscoa, as crianças querendo o ovinho, comprando no supermercado, entendeu? É isso que eu vejo. Mas se eu estou errada, vocês podem deixar nos comentários. Eu sou muito curiosa, estou aqui aberta para ouvir e escutar vocês. É porque comercializaram muito essa data. Eu acho que isso, porque tem muita coisa de coelho, fazem tudo do coelhinho, ovo, chocolate, todas essas coisas. Mas eu achei bastante diferente e quis compartilhar com vocês neste vídeo. Amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Se chegou até o final do vídeo, meus queridos, vai lá, se inscreve, deixa like e compartilha. Você não vai se arrepender não. Você tem conteúdo para curtir pra caramba. Você se inscreve, vai chegar todas as notificações dos vídeos que estão aqui no canal, tá? Show, meus queridos. Amigos, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.